E aí, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente aqui no canal. Para quem nos acompanha aí, tá observando uma série de aulas entregues gratuitamente muito técnicas. Se você seguir ali a linha das aulas, a sua evolução profissional aí nesse segmento vai ser muito boa, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre como determinar um ciclo de injeção para uma peça. Então vamos lá, quando nasce um CAD, o sistemista ou a planta de manufatura, ela precisa calcular ali quanto tempo de máquina ela precisa para produzir esse item, até para composição de custo, né? E como isso é feito, né? Hoje não, há alguns anos já nós temos a simulação de injeção que pode ser utilizada nessa fase, que a gente chama de factibilidade reológica. Então nasceu o CAD antes mesmo de ferramentar ou ir para a ferramentaria para a construção do molde. A gente consegue otimizar o produto ali e já ter essas bases de cálculo para a planta de manufatura. Então ciclo, máquina estimada, composição de custo. E como eu faço isso? Na CAD a gente precisa de... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Essa é uma peça autoral da Soul, tá? Então por isso que não estou ligando para confidencialidade. Fomos nós que produzimos ela no software de CAD. Para definição de ciclo de uma peça, para não ter erro, a simulação é essencial, tá? Não dá para sair dando chute. Algumas coisas impactam nessa definição de ciclo. A espessura desse produto, a irregularidade de espessura, principalmente tem impacto direto, e a refrigeração. Como a gente vai definir um ciclo estimado do produto, o software considera uma refrigeração isotérmica. Então, toda a superfície do molde vai estar numa temperatura equalizada, o que na prática às vezes é meio que não aplicável, não factível, porque você tem segmentos móveis, extratores, gavetas, você não consegue refrigerar o molde 100%. Algumas regiões não ficam cobertas e é natural de qualquer projeto. Mesmo sendo isotérmico, ele já dá um norte muito grande, tá? Então a gente faz uma definição de um conceito preliminar, aqui no caso uma câmara quente offset, com um bico convencional sobre canal e ataque em leque. Então aqui eu tenho um conceito, uma malha, um conceito definido para estudar. Duas coisas aqui são importantes. Eu tenho que rodar uma primeira análise com que eu acredito, por peças similares e por experiência de 20 anos, que funcione. Após essa conclusão dos cálculos da análise, eu faço a avaliação do time to reach. Então é o tempo que a peça leva para atingir a temperatura de extração, tá? Nesse caso, como a peça tem uma irregularidade de espessura proposital, então a espessura mais fina leva em torno de 6 e a maior em torno de 28, tá? O canal levando aí seus 45 segundos, tá? Que é uma malha dual domin. Então a análise é por sensor superficial, tá? Na 3D a gente consegue fazer uma análise do núcleo quente, mas isso é para uma outra aula. Então eu consigo saber aqui o tempo que esse material leva para atingir a temperatura de extração. Mas por que isso aqui não norteia o meu ciclo? Porque uma peça simples dessa aqui, ninguém vai esperar 40 segundos para congelar o canal. Então eu preciso de superfície, eu preciso que a superfície em contato com o aço tenha estrutura para me desmoldar. E o que me norteia é isso? Temperatura de extração do material, tá? Então eu tenho aqui o Frozen Layer. Aqui sim, ele me dá a camada congelada. Então veja que em 34 segundos de molde fechado, então injeção, mais recalque, mais resfriamento, eu tenho toda a superfície congelada, me dando estrutura para extração e desmoldagem. Então eu tenho casca aqui suficiente para empurrar essa peça fora da cavidade, sem deformações mecânicas, como marca de extrator, ou próprio chicletamento, né? A hora que a nervura vai sair de dentro ali, que ela está em estado fundido ainda, ela deforma ou afunda a lâmina extratora. Aqueles problemas que vocês já conhecem no chão de fábrica, tá? Nesse caso, em 34 segundos eu tenho toda a superfície da peça congelada em 100%. O canal ali na casa de 50%, que seria algo tolerável aí na prática para tentar a extração, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó, de parâmetro para que eu possa identificar se tem possibilidade de otimização de ciclo ou não?
eu preciso entender quando que essa camada congelada atinge 100%, tá? Então veja que as regiões de menor espessura, elas atingem precocemente, né? Essa escala funciona do azul para o vermelho, do 0 para o 1. Então o que está tendendo a vermelho é os congelados e o que está tendendo em azul ainda em movimentação molecular, tá? Então você vai animando essa escala, ó, veja que essa região mais fina, em 6 segundos ela já congelou, e a maior continua em movimentação molecular até que tem essa casca congelada em 28 segundos. Ou seja, eu defini um ciclo aqui, ó, de... Ciclo não, tá? Molde fechado, 34 segundos. Aí depende da sua estrutura, se você vai tirar por robô, se vai cair na esteira, se ela vai cair direto numa bica, enfim, aí tem o tempo funcional de máquina. Vamos adotar aqui 6 segundos, que é um molde muito simples. Então, eu defini 34 segundos de molde fechado, mais 6 de funcional de máquina, abertura, extração e fechamento. A gente está falando um ciclo de 40 segundos. Se eu faço análise aprofundada disso aqui, ó, se eu venho trazendo essa escala para trás, ó, 32, 28, 25. Em 28 segundos eu já tenho toda a peça congelada, ó. Então eu tenho uma oportunidade aqui de sair do ciclo de 34 para 28. Então eu tenho um ganho aí percentual até que expressível, né? Saindo de 34 para 28, a gente está falando aí em 6 segundos, né? Quando você coloca isso aí para 100 mil peças, dá um número muito expressivo. Beleza, gente? Eu acho que para definição de ciclo, isso aqui é o suprassumo, tá? Entender em que momento a sua peça tem estrutura para desmoldagem e extração, tá? Então, um primeiro teste, ele é inevitável. Então, eu preciso fazer um primeiro teste dentro do que eu acredito que vai funcionar, dentro do meu know-how, dentro dos anos de experiência, dentro das peças similares. Então, a gente tem bastante coisas que norteiam isso, tá? Fechou, gente? Eu acho que eu fui bem claro o objetivo. Não gosto de me estender muito, que é para entregar o conteúdo técnico, tá? Fiquem com Deus, boa aula. Siga o canal aí, compartilha, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem aí, blá, blá, blá. Nos ajude. Essas aulas são gratuitas para que vocês possam evoluir. Um forte abraço.